Há um cansaço que não vem do corpo, um peso que não nasce do trabalho, uma exaustão que não se explica pelo que você faz, mas pelo que você pensa repetidamente todos os dias. É como se você estivesse construindo tijolos sem palha, tentando erguer algo com forças que já não existem mais. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente como os hebreus no Egito, trabalhando muito, tentando muito, mas sempre preso ao mesmo resultado. Não porque o mundo esteja contra você, mas porque existe um faraó morando silenciosamente na sua mente. O faraó não é apenas um personagem da história antiga. Ele é um símbolo vivo do padrão mental que exige de você esforço constante sem permitir progresso real. Ele representa aquele pensamento endurecido, repetido, aceito como verdade, que mantém sua vida em um ciclo invisível de cansaço, frustração e limitação. Enquanto você tenta mudar as circunstâncias, o faraó continua governando seus pensamentos, determinando silenciosamente o que é possível e o que não é. Florence ensinava que a vida externa é apenas a fotografia fiel do padrão mental interno. Isso significa que aquilo que você chama de dificuldade persistente pode ser apenas a repetição fiel de um padrão antigo que nunca foi questionado. O faraó mental não precisa gritar. Ele governa por hábito. Ele governa pela repetição. Ele governa porque você se acostumou a ouvi-lo. E talvez a maior armadilha seja esta. Você acredita que está tentando o suficiente. Mas, na verdade, está apenas tentando dentro do mesmo padrão mental que cria o problema. É como mudar de posição dentro da mesma prisão e achar que está se movendo para a liberdade. A partir deste momento, algumas frases surgirão como chaves espirituais ao longo desta jornada. São decretos silenciosos. Não os ouça como frases comuns, mas como decretos vivos capazes de reordenar silenciosamente o seu padrão mental. Se possível, anote em um papel, em um caderno ou em um bloco a que mais te tocou. O primeiro decreto silencioso que reordena é: eu reconheço o faraó mental que tem governado meus pensamentos e declaro que ele não tem mais autoridade sobre mim. O que torna esse faraó tão poderoso é que ele se disfarça de realidade. Ele fala através de frases como: sempre foi assim, nada muda para mim, a vida é difícil mesmo. Essas frases parecem descrições inocentes da vida, mas são decretos que renovam diariamente o contrato com a limitação. Quando os hebreus receberam a ordem de fazer tijolos sem palha, a intenção não era apenas cansá-los fisicamente. Era quebrar sua esperança mental. Era fazê-los acreditar que o esforço não levaria a lugar algum. E esse é exatamente o efeito do faraó mental na sua vida hoje. Agora, ouça o segundo decreto silencioso. Eu quebro agora o ciclo de esforço sem resultado que governou minha vida. Talvez você já tenha tentado mudar de trabalho, de rotina, de hábitos, mas o padrão mental permaneceu intacto. E enquanto ele existir, a vida continuará pedindo mais esforço sem oferecer verdadeira recompensa. Porque o problema nunca esteve na falta de palha, esteve na presença do faraó. A libertação, portanto, não começa quando as circunstâncias mudam. Começa quando o padrão mental que sustenta as circunstâncias é finalmente questionado e substituído. E essa substituição não acontece por acaso. Ela acontece por decisão consciente, repetida e sustentada com fé. É aqui que a porta secreta começa a se abrir. Decreto Silêncio 3. Eu escolho estabelecer um novo padrão mental que sustenta liberdade, não cativeiro. O faraó mental é persistente. Ele tenta convencê-lo de que pensar diferente é ingenuidade, que esperar algo melhor é ilusão, que a vida é dura mesmo. Mas essas vozes não são sabedoria. São ecos de um padrão antigo que teme perder o trono. E quanto mais você começa a observar esses pensamentos, mais percebe que eles nunca foram você. Foram apenas hábitos mentais aceitos sem questionamento. Decreto Silêncio 4.
Eu observo meus pensamentos e escolho apenas aqueles que constroem minha liberdade. Há uma força extraordinária nesse momento de consciência, porque, ao perceber o faraó, você já começou a enfraquecê-lo. O que governa no escuro perde poder quando é trazido à luz. E é exatamente isso que começa a acontecer agora dentro de você. Decreto Silêncio 5. A luz da consciência dissolve o antigo governo da minha mente. Existe um momento silencioso em que você percebe que não está cansado da vida. Está cansado de pensar sempre da mesma forma. Essa percepção muda tudo, porque revela que o cansaço não nasce do que você faz, mas do padrão mental que interpreta tudo como peso, dificuldade e limitação. O faraó mental não exige apenas trabalho. Ele exige que você acredite que o trabalho nunca será suficiente. Decreto Silêncio 6. Eu me liberto da crença de que preciso me esgotar para merecer resultados. Quando esse padrão governa, a prosperidade parece sempre distante. Não importa quanto você se esforce, há sempre a sensação de que algo falta, de que algo está fora do lugar. Isso acontece porque o faraó mental sustenta a ideia de escassez como verdade absoluta. E enquanto essa ideia existir, a vida apenas confirmará essa expectativa. Florence ensinava que a mente aceita como real aquilo que é repetido com sentimento. Se você repete internamente que a vida é difícil, que o dinheiro é escasso, que as oportunidades são raras, o subconsciente trabalha fielmente para provar que você está certo. Decreto Silêncio 7. Eu substituo a expectativa de escassez pela certeza da provisão espiritual. O mesmo ocorre nos relacionamentos. O faraó mental pode sussurrar que você sempre será decepcionado, que as pessoas sempre falham, que confiar é perigoso. E então, sem perceber, você começa a agir de forma que confirma exatamente esse padrão. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você acredita. E aqui está a revelação profunda. O faraó mental não cria apenas cansaço. Ele cria repetição. Ele mantém sua vida girando no mesmo ciclo, apenas com cenários diferentes. Decreto Silêncio 8. Eu encerro agora os ciclos repetitivos criados pelo meu antigo padrão mental. Observe como isso se manifesta na sua rotina. Pequenos pensamentos diários, aparentemente inofensivos, vão moldando sua experiência. A forma como você inicia o dia, a maneira como interpreta os acontecimentos, tudo passa pelo filtro do padrão mental que governa sua mente. Se esse filtro é de desconfiança, medo e limitação, a vida inteira será interpretada por essa lente. E você continuará fazendo tijolos sem palha, acreditando que o problema está no trabalho, quando na verdade está no padrão que interpreta o trabalho. Decreto Silêncio 9. Eu escolho um novo olhar sobre minha vida, guiado pela fé e pela dignidade. Quando esse novo olhar começa a se formar, algo muda silenciosamente. Você não sente mais a mesma urgência, não sente o mesmo peso. Há uma leveza que nasce da compreensão de que a libertação não depende do que acontece fora, mas do que se estabelece dentro. É aqui que a metáfora bíblica ganha vida real. O Egito não era apenas um lugar físico, era um estado mental. E sair do Egito significava sair do padrão que mantinha o povo preso, mesmo antes de atravessar qualquer deserto. Decreto. Silêncio 10. Eu deixo o Egito mental antes de esperar que minha vida externa mude. E então você começa a perceber algo extraordinário. Não é necessário lutar contra a vida. É necessário apenas deixar de sustentar o padrão que a transforma em luta constante. Essa compreensão traz uma paz inesperada, uma serenidade que não depende das circunstâncias, uma certeza silenciosa de que algo profundo está sendo reorganizado dentro de você. Há um instante em que você percebe que já não reage às situações da mesma maneira. Aquilo que antes provocava ansiedade, agora encontra silêncio. O que antes despertava medo, agora encontra observação. Essa mudança não é pequena,
Ela é o sinal de que o faraó mental começou a perder o controle sobre suas respostas internas. Decreto silêncio. 11. Eu respondo à vida a partir do meu novo padrão mental de paz. Essa nova postura começa a refletir nas decisões mais simples. Você escolhe com mais clareza, recusa com mais firmeza, aceita com mais serenidade. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro através do qual você interpreta o mundo já não é o mesmo. É como se pela primeira vez você estivesse vendo a vida sem as lentes do cativeiro. E essa visão renovada traz algo que há muito tempo você não sentia: leveza. O faraó mental sustentava a ideia de que tudo era pesado, difícil, complicado. Mas agora você começa a perceber que muitas dessas dificuldades eram apenas interpretações automáticas de um padrão antigo. Decreto silêncio. 12. Eu abandono a interpretação de dificuldade e escolho a interpretação de possibilidade. Isso começa a afetar sua vida financeira de maneira quase imperceptível. Pequenas oportunidades surgem. Ideias aparecem. Caminhos se revelam. Não porque surgiram do nada, mas porque sua mente já não bloqueia a percepção delas. Da mesma forma, seus relacionamentos começam a mudar. Pessoas que antes pareciam difíceis passam a parecer apenas humanas. Conflitos perdem intensidade. A paz interna começa a criar paz ao redor. Decreto silêncio. 13. Minha paz interior reorganiza minhas relações exteriores. Existe também uma mudança na forma como você encara o tempo. Antes havia pressa, urgência, sensação de atraso. Agora, a compreensão de processo. Você entende que a libertação não acontece em um salto, mas em uma travessia. E essa travessia não é cansativa, porque você já não carrega o peso mental que antes tornava tudo exaustivo. Decreto silêncio. 14. Eu respeito o tempo da minha transformação sem ansiedade. Você começa a perceber que não precisa mais lutar contra a vida. Precisa apenas manter firme o novo padrão mental. E isso muda completamente a sua experiência diária. Onde antes havia esforço sem resultado, agora há serenidade com progresso. Decreto silêncio. 15. Eu permito que a vida coopere comigo enquanto sustento meu novo padrão mental. E então algo ainda mais profundo acontece. Você já não se identifica com a antiga versão de si mesmo. Aquela pessoa que vivia cansada, frustrada, repetindo ciclos, parece distante. Não porque o passado desapareceu, mas porque você deixou de se reconhecer nele. Esse é o verdadeiro êxodo mental. Decreto silêncio. 16. Eu deixo para trás a identidade que foi moldada pelo cativeiro mental. Há uma sensação crescente de dignidade, uma postura interna que não depende de aplausos externos. Você sente que está, finalmente, caminhando em coerência com sua natureza espiritual, e isso muda tudo. Decreto silêncio. 17. Eu caminho em dignidade porque meu padrão mental foi renovado. Agora, ao observar a vida ao redor, você percebe sinais claros de mudança. Não são grandes milagres ainda. São pequenas confirmações, pequenos alinhamentos, pequenas respostas que indicam que algo já está em movimento. E esses sinais fortalecem ainda mais o novo padrão. Decreto silêncio. 18. Eu reconheço os sinais da nova vida que começa a florescer ao meu redor. Você já não precisa se convencer de que algo está acontecendo. Você sente. E essa sensação traz uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz é a prova de que o faraó mental já não governa mais sua mente. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe que a maior mudança não aconteceu fora, mas dentro. O mundo pode ainda apresentar os mesmos cenários, mas você já não é a mesma pessoa que os contempla. O peso se foi. A urgência se dissolveu. A mente que antes trabalhava como serva do faraó, agora descansa sob um novo governo. Decreto silêncio. 19. Minha mente agora é governada pela liberdade espiritual. Você começa a notar que situações que antes se repetiam deixam de acontecer.
Conflitos antigos não encontram mais espaço. Dificuldades recorrentes perdem força. É como se a vida tivesse deixado de insistir em lições que você já não precisa aprender. Isso não é acaso, é a consequência natural da mudança do padrão mental. Quando o padrão muda, a repetição perde sua razão de existir. Decreto silêncio. 20. Eu encerro padrões repetitivos ao estabelecer um novo padrão mental. Existe uma serenidade crescente em seus dias, uma confiança silenciosa de que as coisas estão se reorganizando, mesmo que ainda não seja possível ver tudo claramente. Essa confiança não é forçada. Ela nasce naturalmente da consciência de que o faraó já não tem voz. Você já não pede com desespero, não implora por mudanças. Você apenas mantém seu novo padrão e permite que a vida coopere. Decreto silêncio 21. Eu permito que a vida se reorganize a partir do meu novo padrão mental. Sua relação com o dinheiro muda. Sua relação com o tempo muda. Sua relação com as pessoas muda. Porque sua relação com seus pensamentos mudou. E isso transforma toda a experiência de viver. Você percebe que o impossível nunca foi uma barreira real. Foi apenas a projeção fiel de um padrão que hoje já não existe. Decreto silêncio. 22. O impossível perde força quando meu padrão mental se transforma. E então você entende algo que talvez nunca tenha percebido antes. O verdadeiro milagre não é mudar a vida. É mudar a mente que interpreta a vida. Quando isso acontece, a mudança externa torna-se apenas consequência natural. Há uma alegria serena que começa a surgir. Uma gratidão silenciosa por ter descoberto essa verdade. Decreto silêncio 23. Eu celebro a libertação que nasceu dentro de mim. Você já não se sente pressionado pelo passado, nem ansioso pelo futuro. Há uma presença firme no agora. Uma sensação de que está exatamente onde precisa estar, vivendo exatamente o processo necessário. Essa é a verdadeira travessia do mar. Decreto. Silêncio 24. Eu atravessei internamente para a terra da liberdade. Agora, quando alguém lhe perguntar como você deixou de viver cansado, talvez você sorria, porque saberá que não foi algo que mudou fora. Foi o faraó que deixou de governar dentro. E essa é a porta secreta que Florence tanto ensinava. Decreto silêncio 25. Eu guardo a chave da minha liberdade no meu próprio padrão mental. E ao final dessa jornada, você compreende que nunca foi sobre fazer mais. Foi sobre pensar diferente. Nunca foi sobre lutar mais. Foi sobre libertar a mente que lutava. Esse é o verdadeiro despertar.